Olá. Quando os primeiros discípulos seguiram Jesus, é evidente que eles esperavam que Jesus ele seria rei naquela época. Eles seriam beneficiados. Portanto, havia uma preocupação muito grande da parte dos discípulos. Quando Jesus ele estabeleceria o seu reino, eles perguntam ali no livro de Mateus, no capítulo 24. Também eles fazem essa pergunta ali no livro de Atos. Antes de Jesus ser levado aos céus, eles perguntam a Jesus se ele não restauraria o reino de Israel naquela época. Eles acreditavam que mesmo depois que Jesus ressuscitou, Jesus seria rei em Israel. E é claro, eles esperavam ser beneficiados com isso. Então a grande esperança dos discípulos era o reino de Deus. Era o reino que Jesus seria o rei. E também essa é a nossa grande esperança. E quando se perguntaram a Jesus qual seria o sinal da sua vinda, da consumação do século, do fim do mundo, porque aos poucos os discípulos foram entendendo que não era naquela época que Jesus iria estabelecer o seu reino. E Jesus fala sobre os sinais de sua vinda, que haveria guerras, rumores de guerras, que haveria terremoto em vários lugares, havia fome, peste. Porém, Jesus fala que isso seria o princípio das dores. E muitas vezes, quando nós vemos essas coisas acontecer, nós lembramos das palavras de Jesus, que isso é o princípio das dores. Porém, uma coisa bem certa, Jesus estava falando sobre dores de parto. Ali no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ali parte do verso 1, ali o apóstolo Paulo fala, ele compara a vinda de Jesus como o nascimento de um filho. Ele fala sobre dores de parto. Ele fala como dor de parto, de modo nenhum escaparão. Ou seja, quando as dores de parto começam, é certeza que a mulher terá o filho. Então, quando Jesus fala sobre o princípio das dores, fica claro que é dores de parto. E as dores de parto elas vão se intensificando. Elas vão, na medida que o tempo vai passando, essas dores vão aumentando. É o que está acontecendo no nosso tempo. Podemos dizer claramente que as dores estão, podemos ver isso claramente, que essas dores estão aumentando cada vez mais. Porque mesmo em relação aos terremotos, tem aumentado, segundo as pessoas que entendem, tem aumentado muito os terremotos. Nós podemos ver também que na questão tem aumentado muito também a questão das guerras. Aliás, em relação às guerras, aconteceu algo que pode ser muito considerado como sinal da volta de Jesus, que foi a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então aquele ataque de bombas nucleares sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então tudo isso são sinais de fim de mundo, coisa que não aconteceria. Essas armas estão se tornando cada vez mais poderosas. A gente vê que hoje, há pouco tempo, os Estados Unidos usou uma arma através de controle remoto. Matou um dos maiores generais, no caso, de inimigo do povo dos Estados Unidos. Então a gente percebe que essas coisas vão se intensificando. Hoje, com o apertar de um botão, a pessoa pode praticamente destruir o mundo. Então a gente vê tanto que mudou. Então as coisas não continuam da mesma forma. Quanto mais o tempo passa, a gente percebe que Jesus está muito perto de voltar. Porque os sinais são evidentes. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que está para dar à luz, está com dor de parto, de modo nenhum escaparão. Então, assim como a mulher está para dar à luz, e as dores vão aumentando, quanto mais aumenta as dores, isso significa que a criança está para nascer.
E o nascimento dessa criança seria, sem dúvida nenhuma, a volta de Jesus. Assim como os discípulos tinham essa esperança da volta de Jesus, eles abandonaram tudo para seguir Jesus porque acreditavam nessa recompensa. Algumas pessoas acreditam que a gente não deve seguir Jesus por recompensa. Mas o próprio apóstolo Paulo fala que se nós esperássemos em Jesus só nesse mundo, nós seríamos os mais infelizes dos pecadores. Portanto, a nossa grande esperança, o nosso objetivo, na verdade, a nossa grande recompensa, a que nós verdadeiramente esperamos é a volta de Jesus.